Você já parou para se perguntar por que trabalha tanto, se esforça tanto, mas a sensação é que nunca é suficiente? Porque mesmo quando você ora, se sacrifica, abre mão de si, ainda assim a escassez te persegue? Porque mesmo com fé, a dor de não conseguir prosperar nunca passa? Carl Jung nos alertaria que aquilo que você rejeita dentro de si não desaparece, apenas se esconde e passa a governar sua vida nas sombras. Talvez o que está te sabotando hoje não seja a falta de esforço, mas uma programação inconsciente, herdada, aprendida, enraizada, que te faz acreditar que riqueza é errada, que dinheiro corrompe, que quem quer prosperar está pecando contra a humildade, e essa é uma mentira perigosa, porque te faz andar em círculos, te faz se tornar servo da culpa, servo de um Deus que não te quer bem, mas que você criou com as próprias feridas. Sim, porque o Deus verdadeiro, aquele que te habita, deseja que você floresça. E Jung chamava isso de realização do self, o processo onde você para de viver pela máscara e começa a se alinhar com sua verdade mais profunda. Mas como alguém pode se realizar se dentro de si carrega crenças de que não merece, de que nasceu para pouco, de que prosperar é trair sua espiritualidade? Isso não é humildade, é auto-boicote disfarçado. De fé à pobreza, muitas vezes, não é uma condição externa, é um estado mental, uma prisão interna. E enquanto você não confrontar essa sombra, a parte de você que teme o sucesso, que teme ser julgado, que teme romper com o que foi ensinado, você continuará vivendo em escassez. Carl Jung dizia que aquilo que você não traz à consciência te controla como destino. E talvez esse seja o seu caso agora. Você repete frases como: Deus vai prover. Quem nasceu para pouco, morre sem nada. Dinheiro não traz felicidade. Mas será mesmo que isso é fé ou apenas medo disfarçado? O problema não é o que você acredita com a boca. É o que você acredita com o inconsciente. E seu inconsciente, muitas vezes, foi moldado por uma religião mal ensinada, por pais que repetiam padrões, por uma sociedade que teme o poder de um indivíduo livre. Jung afirmava que quando uma verdade espiritual é reprimida, ela se manifesta de forma distorcida. E isso explica por que tanta gente que ama a Deus vive em sofrimento financeiro, porque não integra a fé com a ação, com o símbolo, com a consciência. Não basta rezar, não basta jejuar, não basta repetir versículos. Você precisa transformar sua mente, ou melhor, reintegrar a sua sombra. Olhar para o que te ensinaram e perguntar: isso veio de Deus ou veio do medo? Veja, a Bíblia não condena a riqueza, condena o amor cego ao dinheiro, condena a ganância, a idolatria, a injustiça, mas também fala sobre multiplicação, sobre herança, sobre liderança, sobre sabedoria financeira. José prosperou no Egito, Daniel influenciou reis, Salomão foi o mais sábio e o mais rico, Abraão foi chamado de amigo de Deus e possuía muitos bens. A diferença? Eles não serviam ao dinheiro, usavam o dinheiro para servir ao propósito, e é isso que Jung nos convidaria a entender. Você não pode se curar se continuar fingindo que pobreza é virtude. Não é. A verdadeira virtude é viver com consciência. Com responsabilidade. Com equilíbrio, e equilíbrio significa também saber multiplicar, saber prover, saber deixar legado. Carl Jung dizia que só aquilo que se torna consciente pode ser transformado. E talvez esse seja o seu ponto de virada. Você passou a vida achando que estava sendo fiel, quando na verdade estava sendo limitado, bloqueado por crenças herdadas, preso por ideias que foram colocadas em você quando ainda era uma criança e nunca foram questionadas. Mas agora, você cresceu. Agora é a hora de questionar, de rasgar esse script antigo, de abrir o olho. Você não está aqui só para sobreviver. Você está aqui para crescer, para evoluir, para se tornar o que Jung chamava de self, sua versão mais autêntica, livre e poderosa. Mas isso exige coragem.
Coragem para parar de se esconder atrás da espiritualidade que nega o mundo. Coragem para olhar no espelho e dizer: chega, eu mereço prosperar. Não por vaidade, mas por propósito, para ajudar os seus, para ensinar aos seus filhos que fé e prosperidade podem caminhar juntas, para construir uma vida onde não falte paz, não falte pão e não falte sentido. Você não precisa escolher entre ser espiritual ou ser próspero. Isso é uma falsa dicotomia. A verdadeira espiritualidade é aquela que integra céu e terra, espírito e matéria, e fé e ação. Por isso, a partir de agora, comece a reprogramar sua mente. Dê voz à parte de você que sonha, que planeja, que constrói. Comece a enxergar a prosperidade não como pecado, mas como fruto de uma mente curada, de uma alma inteira, de um espírito alinhado com a verdade, porque, como diz o provérbio, assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. E se você mudar o que pensa, você muda quem você é. E se você muda quem é, você muda tudo. Este é o seu recomeço, na consciência, na verdade, na prosperidade interior que gera a exterior. Você está pronto. O primeiro passo não é financeiro. Psíquico, é interno. Carl Jung diria que toda mudança verdadeira começa dentro, quando você ousa encarar as vozes que vivem dentro da sua mente e decidir quais delas continuarão falando. Você precisa reprogramar seus pensamentos, não com frases vazias, mas com verdades profundas, com sabedoria, com disciplina emocional, com consciência espiritual. Chega de repetir, sem perceber, frases que te mantêm acorrentado. Chega de andar com quem reforça sua prisão mental. Você não precisa ser milionário, mas precisa ser livre. Livre da mentalidade de escassez. Livre do medo de prosperar. Livre da culpa que te ensinaram a carregar. Desde criança, culpa por sonhar grande, por querer mais, por desejar estabilidade sem perder a fé. Acredite, Deus não te quer quebrado, e Jung também ensinava, de outra forma, que o sofrimento repetitivo, sem consciência, não purifica. Ele apenas destrói. Você não foi criado para viver apenas reagindo. Você foi feito para estruturar, para liderar sua própria vida, para construir um espaço interno onde a paz e a direção sejam constantes. E esse lugar só se acessa com uma nova mente, um novo olhar, uma nova verdade. E você não está sozinho. Existe uma geração despertando para isso. Pessoas como você, cansadas de sobreviver, cansadas de orar com fé, mas viver com culpa, cansadas de repetir padrões invisíveis, que foram herdados e nunca questionados. Jung dizia que, enquanto você não tornar consciente o que está no inconsciente, isso continuará dirigindo a sua vida, e você chamará isso de destino. Você diz que quer uma vida nova, mas continua fugindo do planejamento. Continua agindo no impulso. Continua esperando que o externo mude, enquanto o interno continua cego. Quer uma vida nova? Então comece organizando sua alma. Comece a desenvolver sua disciplina emocional. Domine suas reações. Observe seus pensamentos. Desmonte as crenças que te paralisam. A pobreza não nasce no bolso. Ela nasce na mente, na forma como você se vê, na forma como você percebe Deus, o tempo e a vida. E se a sua mente foi programada com medo, culpa e escassez, não adianta trabalhar mais, orar mais, clamar mais. Você vai continuar se sabotando sem perceber. Jesus multiplicou pães, mas também falou sobre semear, organizar, administrar. Jung chamaria isso de equilíbrio entre o instinto e a consciência, entre o espírito e a ação, entre o símbolo e a prática. Riqueza, na verdade, é clareza, é paz mental, é tempo bem usado, é liberdade para dizer sim e para dizer não. É saber plantar, saber cuidar, saber colher. O que te prende não é a falta de oportunidade, é a presença de pensamentos destrutivos que você nunca ousou questionar. Mude isso, e tudo muda. Jung dizia que a visão só se torna clara quando se olha para dentro do coração.
E talvez seja isso que faltava até agora. Você olhar para dentro, não com medo, mas com coragem. Sim, ainda dá tempo. Você ainda respira, ainda sente, ainda pensa. Então pare de desperdiçar os dias com dúvidas e dores recicladas. Pare de dizer que é tarde demais. Abraão tinha mais de 75. Moisés foi chamado com 80. E você ainda está no jogo. Mas precisa decidir. Vai continuar se conformando ou vai romper com as correntes invisíveis? Essa é a hora de se mover, de agir, de aplicar o que você já sabe, de estudar o que ainda não sabe, de usar o que tem e de construir o que deseja. Não existe prosperidade sem intenção, sem ordem, sem consciência. Napoleon Hill dizia que tudo o que a mente concebe e acredita, ela pode alcançar. E Jung completaria, desde que essa mente esteja limpa da sombra que a domina. Você precisa limpar, soltar, reprogramar. Não é só sobre ganhar mais, é sobre viver melhor, com propósito, com leveza, com estrutura, com um plano. Você pode sim romper com gerações de escassez. Pode sim construir um novo caminho. Pode sim dizer, foi comigo que tudo mudou. Mas isso exige fé com ação, espiritualidade com disciplina, desejo com movimento. Então, se esse texto despertou algo em você, não deixe isso morrer aqui. Leve adiante. Compartilhe com alguém que precisa ouvir. Se comprometa a aplicar, a mudar, a agir. A prosperidade começa na mente, na alma, no agora. E a sua virada começa hoje.